Olá, sejam todas muito bem-vindas à live, essa série de podcast Comande Sua Vida, em que eu entrevisto mulheres que saem de uma situação de angústia para alcançar o brilho pessoal. Lembrando que essa é uma série de aquecimento para a jornada Comande Sua Vida, que vai acontecer dia 2 de fevereiro às 20 horas, 100% online, 100% gratuito. E para fazer as suas inscrições, vocês precisam apenas acessar o link que está na minha bio. Espero vocês lá. E hoje a convidada é a Lucicleia. Lucicleia aqui. Já vou esperar ela enviar o convite aqui pra mim. Isso. Tá? Foi? Deixa eu aumentar o volume aqui pra ouvir você bem. Tudo bem? Tudo. Me conta, como é seu nome e de onde você fala? Meu nome é Lucicleia, eu falo de Araquari. Divisa com Joinville. Bem pertinho. Aqui do ladinho já, na verdade. Sim, é só... Isso aí. Primeiro, quero agradecer por você ter se disponibilizado a vir contar aqui um pouquinho, compartilhar com a gente. Eu realmente acredito agradeço. Realmente acredito que quando a gente vai trocando essas experiências, a gente traz mais mulheres e a gente vai elevando o nível aí, a média da nossa força, da nossa posição aí, através da feminilidade, com muita amorosidade também. Mas antes de eu começar, me conta, Lucicleia, seria correto eu afirmar que você saiu de uma situação de angústia para alcançar o teu brilho pessoal? Ah, sim, com certeza. Muito bom, Com muito certeza. bom. Era muita angústia. E conta pra gente, como que você me conheceu? Eu conheci através de uma amiga, porque eu não saía de casa. Ok. Eu me trancava em casa, eu não gostava de falar com as pessoas, eu me escondia para falar, para não ter que falar. E quando eu cheguei, né, até ti, era assim. Até, assim, já foi uma batalha para chegar até lá. Mas você conseguiu. Né? Um dia antes eu tinha chorado muito. Um dia antes eu já tinha chorado muito, porque eu teria que sair de casa. Não contei isso pra ti, né? Você uma objeção um dia antes do teu processo. Muito bom. Era... Ok. E me conta assim, você já falou que o básico realmente era esse fato de você não sair de casa quando você começou o teu processo? Quando eu... Assim, tinha... Eu pensava que era pelo fato de eu ter perdido a minha mãe. Muito cedo. E, na verdade, não era. Porque eu tenho isso, assim, de não querer sair de casa desde os meus 10, 11 anos. Então, era assim, era pensamento de morte, era pensamento de não merecer as coisas, era culpa, era todo esse emaranhado, né? Então, quando a minha mãe faleceu, eu só aproveitei aquilo para me botar dentro da caixinha. Aí eu não precisava mais sair de vez, porque eu tinha algo para falar. Eu não precisava explicar para ninguém o que realmente tinha acontecido. Então, eu me camuflei, né, nisso. Então, quando eu cheguei até ti, era nesse sentido, de não sair de casa. Mas, na verdade, o negócio era mais profundo. Envolvia lá a criança lá. O trauma era da criança e veio para a vida adulta. Veio arrastada, né? Muito interessante isso que você está falando, Lucicleia, porque não sei se você pode acompanhar as outras lives que eu fiz durante a semana com outras Vi mulheres algumas. também, né? Mas realmente muitas comentaram de uma forma diferente, cada uma de vocês tem uma forma de se expressar, isso é lindo, mas cada uma trouxe realmente o quanto às vezes essas experiências de outros momentos são trazidas às vezes para a vida adulta e não necessariamente de uma forma saudável, né? Sim. E às vezes é como se tivesse um véu, né? Ou seja, eu estou vivendo dessa forma e é como se fosse normal viver num estado de angústia, num estado em que eu não sou feliz e que eu não consigo me expressar, que eu não consigo falar sobre os meus sentimentos. Você se identificava assim também com essas outras questões? Sim, bem isso. E se sentia culpada e não merecia nada. As pessoas
no meu caso, assim, as pessoas falavam que por exemplo, se uma irmã minha viesse dar um presente pra mim, eu já não queria aceitar, porque eu não merecia, o meu caso era sua culpa, então eu tinha que fazer tudo pra aquela pessoa porque eu tinha uma culpa. E que não era minha culpa, na verdade. Exato, veio carregando isso com Eu você. vim carregando, eu vim trazendo isso. E Lá naquela... como é que você vê que ficou a tua vida depois de você iniciar o teu processo? Melhorou tudo, né? Agora uma felicidade ia atrás da outra, né? Até, tipo, nesses dias eu fui Esses dias não, segunda-feira, eu fui na verdureira. Fui na verdureira sozinha, atravessei a rua, que era uma coisa assim, que era outro pavor, não era só sair de casa. Eu comecei a não sair de casa e ter medo de outras coisas. Fui na verdureira sozinha, volto da verdureira sozinha, então, tipo assim, isso pra mim já é eu fico feliz. Se as outras pessoas não ficam, mas eu fico, sabe? Porque eu sei o que era ficar dentro de casa e principalmente dentro do quarto. Eu ficava só dentro do quarto e chorava. Então, assim, pra mim, ir no portão da minha casa já era um sacrifício pra mim. E daí entrava a questão de eu ser emburrada, eu ficar toda a vida chorando, de eu não querer falar com as pessoas, pessoas assim, família mesmo, sabe? Não querer falar, não querer ver, porque eu não queria expor o que eu tava sentindo, a minha dor, né? Uhum. E de alguma forma, igual as meninas estavam falando nas outras lives, a gente começa. Como que é? Aquela dor parece ser tão. Ela é tão nossa que a gente não quer se livrar daquilo. A gente quer ficar ali porque é mais confortável do que sair dali. Só que, Pois tipo assim, mas como é que uma coisa desconfortável se torna confortável? Me eu explica não sei. isso. Só que assim, ó, no meu caso, eu senti assim, que eu tinha duas pessoas dentro de mim. Então, assim, tinha, vamos dizer, a luz e a treva. Então, assim, automaticamente, a criança, o adolescente que toda a vida teve sonho de fazer a faculdade, sonho de fazer curso técnico, sabe? De ir pra frente, tentava lutar com a treva, só que a treva, ela de alguma forma pegava mais, entendeu? Não, ela é minha, eu vou dominar. Então Tanto que quando eu cheguei. você tinha lampejos de consciência Sim, em que você eu sabia que aquilo não era certo, aquilo não era nada do que eu imaginava quando eu tinha. Antes de vir, de começar a florar muito essa coisa de, né, não querer sair, de pensar só na morte, que eu não merecia estar nesse mundo e coisa arada, eu tinha todo um projeto da minha vida. Eu ia fazer minha faculdade de enfermagem, eu ia trabalhar em tal lugar, sabe? Eu tinha tudo isso. Uhum. E de repente foi essa treva, essa escuridão foi tomando conta e eu sabia que aquela ali não era a Lucicléia de verdade. Que não era aquilo ali que eu queria, não era aquilo que me fazia bem. Então, ao mesmo tempo eu tentava batalhar, mas não conseguia. Então eu tinha essa consciência. O que você definiria? Interessante isso que você está falando. Isso é uma coisa diferente, né, do que eu tenho ouvido aqui. Eu já vi sensação de ficar cego, né? Eu já vi orgulho, mas essa das trevas é uma coisa que faz sentido para mim, porque eu sempre acho que ou a gente está edificando, a gente está, né? Ou é o bem ou é o mal, né? Nesse aspecto. Como é que uma pessoa identificaria que ela está nas trevas, por exemplo? Olhando para aquela Lucicléia que estava lá atrás, como é que isso acontecia assim na cabeça dela? Eu via assim, ó, eu via outras pessoas fazendo aquilo que eu queria fazer. Então eu via que aquela Lucicléia ali, ela estava presa em alguma coisa, ela estava na escuridão. Eu queria ser a luz igual aquela outra pessoa. Então, assim, eu sentia tipo, não, isso não é eu, porque, eu poderia estar ali também fazendo, não aquilo que a pessoa está fazendo, né? O que eu queria, né? O que eu gostava de fazer. Mas aquela ali conseguia, eu não consegui. Por quê? Daí eu via que tinha uma treva, que tinha uma escuridão, que tinha uma cegueira, talvez, sabe? Que não deixava ir pra frente. Até o dia que eu te encontrei. Você acha que isso poderia... Oi? Até o dia que eu te encontrei. E você acha que essa cegueira ela pode ter a ver com a forma como você se via, talvez? Como você acreditava que você era? Sim,
Sim, Porque assim, eu tipo, imagino assim, eu quero sair numa padaria, pode ser uma coisa muito simples, é um direito meu divino ir e vir, é um direito meu como ser humano, não, né? não, não, eu tinha que ficar no quarto. Entendi. Eu tinha que Mas ficar no então é quarto. como se você não tivesse esse direito. Então, provavelmente a tua Sim, sim, percepção que estava equivocada sobre você mesma, talvez. sim, sim, bem isso. Eu não tinha, tipo assim, eu não merecia. Eu não Ah, merecia porque, uma assim, a crença de culpa. não merecimento. Isso, aconteceu algo, eu tinha culpa daquele algo, então eu não merecia nada disso. Eu não merecia sair, eu não merecia viver, eu não merecia nada. Até uma coisa que eu tava falando pra minha irmã, semana passada eu fiz aniversário, né? E desde os meus 10, 11 anos, eu falo que eu não queria chegar nos meus 30. Até mesmo meu sonho. Porque eu não queria chegar nos 30 anos. Porque quando eu fizesse, assim, chegasse perto de fazer aniversário, os 30, eu não queria. Porque eu era pra Deus me levar. E assim, eu chorei muito, muito no pé da minha cama pedindo pra Deus isso. E eu comemorei os meus 30 anos semana passada e comemorei bem. Ei! E eu falei pra ela, quem diria, né? Eu tava sentada com ela assim, eu falei, quem diria que eu estaria escolhendo foto a colocar no meu aniversário? Foi um cafezinho que eu fiz aqui pros meus irmãos. A gente aqui, quem diria que eu ia estar aqui comemorando o meu aniversário? Porque a minha ideia desde criança, né, desde os 10 ali, era eu morrer com 30 anos. Fazia 30 anos e morria. Era assim que eu pensava. Porque eu não merecia estar aqui. Que aí você tocou de novo num assunto bem interessante, porque muitas vezes eu atendo nos atendimentos, nos processos individuais, porque cada um tem os seus momentos e tudo, embora a jornada seja muito semelhante de todos nós, né? Eu diria até igual, né? Mas ali naquela situação, você falou que você tinha um vislumbre, né? De um desejo, talvez o desejo seja um indício disso, que a frustração também, a frustração indica talvez que eu possa estar fazendo mais do que eu estou fazendo, mas você falou agora da força para viver, né? E realmente, quando a pessoa ela alcança esse centramento nela, com certeza a vida ela ganha um sentido totalmente diferente, porque Ganha. né, a gente não está mais vivendo à mercê do nosso ego, a gente não está vivendo mais à mercê dos desejos de outras pessoas sobre o que elas querem da nossa vida, sobre o que a gente Sim, acha que as pessoas desejam sobre a nossa vida, porque às vezes as pessoas não estão nem aí também, acontece, né? Mas você tem esse pensamento que às vezes a pessoa pode estar desejando alguma coisa para ti, né? E aí, aos poucos, você vai realmente olhando para aquilo que tem de mais bonito em você, que é a tua essência, que só você realmente pode entregar e que não tem nada a ver com como as pessoas pensam ou acham sobre mim. sim, sim. Ou como a pessoa me vê, né? A gente começa a cuidar da gente, a gente começa a procurar o melhor pra gente. É bem isso. É Muito bem isso. muito bom, Cicleia. Que legal. Concordo com tudo. E aí entra no que a gente falou numa outra live, que eu vejo assim que muitas vezes se peca no básico, né? O básico é nosso direito de ir e vir. Então, se no básico eu não tô me sentindo à vontade, já é sinal que alguma coisa não tá legal. Se no básico, de Sim, repente, que é escolher a minha alimentação, o que eu faço, ou o meu sono, a minha rotina, ou o curso que eu quero fazer. Se no básico eu tô me sentindo travada, não é normal se sentir assim. sim. E não é Normal é a só gente travada, né? escolher, O né? corpo, o corpo, ele dá vários. Eu aprendi contigo que o corpo dá vários sinais assim que a coisa não tá indo legal. Uma gripe, quando eu pego uma gripe, faz tempo que eu pego uma gripe. Geralmente, quando eu pego uma gripe, eu tenho certeza, eu já sei o que é que tá acontecendo. Ótimo! Muito Uma bom! dor de cabeça, alguma coisa. Sei certinho o que tá acontecendo. É aquilo, é aquilo. Muito Então, bom. assim, a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender. O corpo da gente vai falando. Não Que tá mais legal você isso, não.
Então você usa o teu corpo até hoje como uma ferramenta de Depois que tu me ensinou, eu comecei. Depois que tu me começou a ensinar medicina germânica, né? Que acho que era que tu falava. Comecei a pesquisar, nesses dias estava uma dor em tal lugar, deixa eu lá ver o que é, descobri o que era, e realmente bate. Muito bom, muito bom. E isso é um nível de autorresponsabilidade pela vida também, né? Então, nada que aconteça comigo é irrelevante. Tudo que acontece comigo é relevante. Tudo que acontece comigo é importante porque eu sou importante. Né? Porque eu você tenho em primeiro valor. lugar. Exato. E tu vai entender. Não quer dizer que a gente não tenha falhas, né, Luciana? Não, com certeza. Assim, ó, igual pensamentos, volta e meia, tu para, tua caixa a tua caixa não, tua cabeça é uma caixinha, né? E tu vai deixando pensamentos ruins entrar, ele vai dali. Então, tipo assim, e é um processo que eu acredito que eu vou levar pra vida toda. Porque se eu começar a deixar minha cabeça vazia, ela vai começar a vir aqueles pensamentos ruins de novo, e daí vai começar tudo do zero. Como muitas vezes eu fazendo terapia, que eu acho que vai fazer 4 anos já, né, que eu te conheço, de fazendo terapia. E nesses 4 anos eu tive altos e baixos. E até assim, porque não só pelo fato dos pensamentos me vir, mas por não levar a risca fazer alguma coisa por mim. Tipo, uma meditação, uma oração, a gente começar 10 dias fazer e parar. E é uma coisa que tu tem que levar, ser uma coisa constante. E a gente quer dar uma parada. Brasileiro é assim, né? Tô melhorzinho, é melhor parar, né? Isso é e volta tudo, e vai voltando tudo. Faz 4 anos que você me conhece já, Cléia? Mas você já não foi em 2019. Já não faz mais. Acho que faz uns 5, 6 meses que a gente não faz uma consulta. Muito bom, muito bom. Fala. Eu ia falar que nesses 5 meses, 6 meses, teve altos e baixos, teve algumas vezes que eu falei contigo, teve umas vezes que eu mesmo saí do buraco, vamos dizer assim, porque entrei lá dentro, eu que saio, né? Muito bom. Sim, o objetivo não é criar uma dependência, é realmente entender como que o processo funciona, para que você consiga ter o instrumental para ir lidando com a tua vida, né? Agora, olhando assim, você me falou já mais ou menos que uma objeção forte foi sair de casa, né? Na época você ainda foi presencial, né? Mas assim, que outras coisas, porque assim, eu imagino que até aquele dia, talvez você já tinha cogitado a possibilidade de iniciar o teu processo, de olhar para ti. Eu imagino, você me corrija se você estiver errado. Então, o que acontecia lá na cabeça daquela Lucicléia que ela dizia, não, o que ela dizia? Ela vai depois, não vai funcionar? Quais que eram realmente as coisas que afastavam você de fazer o movimento? Pra quê? Daqui a pouco tu já não vai mais estar aqui, ninguém vai saber, não vai fazer diferença. E tá tão bom aqui, tu não precisa sair daqui, aqui tu não vai falar com ninguém, aqui tu não vai ficar vermelha. Então aqui, era sabe? Meio movimento antivida mesmo, assim, você não via valor na tua vida pra tomar essa decisão, eu entendi direito? Sim, era bem isso. Porque eu uso óculos. Por que comprar um óculos? Um óculos não precisa, não faz questão de ter óculos. Era tipo isso, assim. Não merecia viver de qualquer jeito. Nem que... Entendi. E pior ainda se alguém me desse de presente, né? Era uma briga. É uma crença bem desafiadora, né? De não merecimento da vida mesmo, né? Porque a vida é um dom, né? Bastante. A vida é um dom. E é engraçado, né? Assim, ó, eu não gostava nem do meu nome, tá? Não é. Ele é bonito, ele é um nome bonito, mas eu não gostava. Porque parecia que me lembrava a criança. Então, hoje em dia, até uso já o Lucicleta ali, né? Acho lindo, maravilhoso. Tem Lucicleta na pulseira, que meu irmão me deu. Muito bom! Mas assim, ó... Você tá muito diferente fisicamente também. Eu não pude deixar de perceber isso. Obrigada! Assim, ó, eu tenho aqui o lema que tu me ensinou. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
a minha irmã vende joia, e quando ela pegou essa daqui, ela falou, tu vai ter que comprar de qualquer jeito. Eu falei, o que que é? Não, daqui a pouco eu te mostro. Quando ela chegou, ela falou, não, tu vai comprar, tu vai comprar, tu vai comprar. Porque eu vivia cantando, Oponopono, sinto muito. É isso. Quando eu dou Ele é fantástico, porque ele coloca também a responsabilidade que a gente tem, inclusive em coisas que são ruins às vezes. A gente, acontece uma situação e, não sei por que está acontecendo isso. Não é uma questão de você saber, às vezes, tudo, né? Hoje mesmo eu fiz um atendimento e falei, cara, às vezes nem tudo a gente vai conseguir chegar no âmago da questão, vai mas conseguir entender, independente disso, né? você precisa ponderar se faz sentido. É a primeira pergunta Sim. que você precisa fazer. Faz sentido isso aqui? Tá me fazendo bem? Tá contribuindo para minha vida? Então, isso sim deveria ser natural e espontâneo. Esse é o movimento diante da vida. Sim, Né? é bem isso. E assim, daí quando eu começo a sentir essa angústia, essas coisas, porque são sentimentos. E a gente é humano, a gente tem. Então, uma tristeza, ou uma saudade do meu pai, da minha mãe, eu já começo, eu lembro que eu tô com a correntinha e já começo a falar. Eu brigo com meu sobrinho, às vezes eu puxo as orelhas dele, né? Aí ele, ô tia, tu vai fazer aquele oponopono lá? Porque tu tá muito nervoso. Ele já sabe fazer também. Muito Ele bom. fica. Mas, então, qual que seria o maior medo que você tinha quando você pensou assim em fazer o movimento? Qual que foi o maior medo que afastou você de tomar a decisão? Você lembra? Foi o não merecimento mesmo? Foi também a questão assim, ó, eu sempre me senti muito culpada. Então, automaticamente, quando alguém me via, me dava a impressão que aquela pessoa sabia o que eu tinha passado. E eu não queria, porque pra mim eu tinha culpa do que aconteceu comigo. Então, se tu me olhasse, ou tu brigasse comigo, ou tu falasse fosse um pouquinho mais estúpida comigo, ela sabe o que aconteceu na minha infância. Então, era esse o meu medo, na verdade. E daí começou a vir mais medo das pessoas brigarem, mesmo medo de alguém falar alguma coisa. Era esse meu medo, sabe? De não ir pra frente. Que você tivesse errada, então. Isso. Medo que você tivesse errada. Diferente isso, né? Medo de que tá errado. Agora, será que isso talvez está aliado a algum sentimento de culpa equivocado, talvez? Essas mulheres que estão assistindo a gente talvez poderiam identificar talvez como uma culpa equivocada ou assumir uma responsabilidade que não é sua por uma atitude de uma pessoa? Eu acho que é uma responsabilidade que não era minha. Uhum. Então, tipo, a criança, né? Porque pra mim, hoje eu consigo ver que era aquela criança. Então, aquela criança, ela pegou uma responsabilidade, ela não queria que ninguém soubesse porque aquilo aconteceu. Então, eu peguei aquela culpa que não era minha, aquela responsabilidade que não era minha e trouxe pra mim. Como se você fosse merecedora de punição, né? Isso, essa é a palavra certa. Né? É como se fosse uma crença de que eu preciso me autodestruir, né? Isso, tudo de ruim que acontece é por causa daquilo, então tá tudo certo. Eu vou sofrer aquilo. Caramba, isso é muito interessante. Ok, e assim, de quando você iniciou teu processo com angústia, sem conseguir sair de casa, para você conseguir atravessar a rua e ir na verdureira, exercitar a tua autonomia, a tua liberdade, que é o que tem de mais bonito no ser humano, né? Além logicamente, dos valores que a gente nutre, né, ao longo da vida. O que você acha, assim, que foi mais difícil no teu processo? Eu acho que o mais difícil de tudo foi eu enxergar isso. Eu enxergar que aquela criança, eu falo muito da criança, né? Aquela criança precisava de mim, aquela criança precisava ser olhada. Então, tipo assim, porque, igual eu falei, quando eu fui com a ideia de que eu tava sentindo falta da minha mãe. Claro que eu sinto falta da minha mãe, sinto até hoje, mas não foi, tipo, aquilo foi só pra camuflar. Era aquela criança lá de 4, 5 anos que precisava ser olhada, e eu não conseguia ver isso. Tanto que eu levei um tempo pra conseguir ver aquela criança. Olhar pra ela, acolher ela, tratar ela, pra conseguir seguir em frente. Então, o desafio maior foi esse. Olhar pra ela, olhar pro passado.
Isso é uma coisa que eu falo também, e as outras mulheres também confirmaram que não é fácil a gente olhar para coisas difíceis e às vezes não é fácil para a gente olhar para as partes não bonitas da nossa história ou às vezes do nosso comportamento. Nosso Com ego. amorosidade, não com ego, né? Porque o ego às Sim, vezes sim. nessa hora é um carrasco mesmo, ele não vai contribuir, né? Então, o que vai contribuir aqui é realmente eu colocar as cartas na mesa, como eu digo, e olhar para tudo isso, né? E, Consegui e entender. olhar que eu me constituí, bem ou mal, né? Mas eu acredito sempre no aprendizado, a partir dessas experiências que eu vivi também, e olhando para isso com esse amor profundo, por si mesmo, com respeito. Logicamente que a gente sempre quer melhorar. Eu acho que quem trabalha com autoconhecimento é uma coisa assim que não tem simplesmente como você começar e dizer um dia, não quero mais fazer isso. Não. Eu nunca É. conheci ninguém que disse assim, eu tô trabalhando autoconhecimento, acho que não quero, né? Quando a Não, tu começa. Tu vai passa mudando tudo. essas fases, Até a alimentação agora eu comecei a mudar. exatamente. Então, o caminho é simplesmente muito mais de retidão, de edificar realmente os valores mais bonitos que possam ter num ser humano, realmente, né? Enfim, então, quais foram aí as maiores dificuldades? Foi realmente abraçar essa parte da sua história com amorosidade. Parte obscura. Isso. Foi botar uma luz lá, né? E ver que aquilo passou, aquilo aconteceu, Olha, passou e a exato. gente vai seguindo. Isso que você falou, Lucicleia, eu considero até um marcador de vida adulta, né? Que é o quê? É realmente a gente olhar para as coisas como elas são. Aquilo aconteceu, aquilo Não passou. é fácil. Não é fácil, mas é possível. Não, sim. E tem dias que vem na mente, tem dias que, sabe, vem aquilo e fala, não, cabe a mim querer, eu posso escolher se eu quero deixar aquilo ali na minha mente, se eu quero trazer aquilo pra mim. E às vezes quando eu tô muito angustiada, eu chego pra alguém e falo, hoje eu não tô bem não, tá? Não vem muito perto de mim, porque Me senão vai deixa, levar patada. me deixa. Aí elas, o que que tu tem? Aí, não, hoje acordei com o sentimento, daí a gente conversa, pronto, até alivia. Que uma vez ainda tu falou pra mim, porque eu sou uma pessoa muito difícil também de falar. Falar ou pedir ajuda, alguma coisa assim, né? Então, quando eu falo, eu sinto que ali alivio. Às vezes eu chego perto, hoje eu tô com saudade da mãe e do pai, aí já alivia aquilo também. Daí a gente já começa a lembrar da nossa infância, quando tava com a mãe e com o pai. Aí já começa a aliviar aquilo, aquela tensão no coração. Muito bom, Cicleia. Muito bom isso que você falou, viu? Porque não é que a gente viva num paraíso sem desafios. Mas com certeza a gente tem muito mais instrumental, muito mais ferramenta para ir para. Sim. Você já tá na floresta, né? Mas é diferente se você vai para a floresta com uma faquinha, com uma cordinha, né? Bem, né? Você tem que ir Faz muita com uma diferença. Se ferramenta você muito tá com boa. roupa, se não tá, tudo influencia, né? Agora, o que você acha, assim, quais os 5 comportamentos que você acha que ajudaram você a falar, não desistir, não vou desistir? O que ajudou? 5 coisinhas, no mínimo. Acho que eu começar a pensar em mim, eu acho que isso ajudou muito. A minha família, que eu acho que é alicerce de tudo. Por mais que a gente brigue, porque toda a família tem as briguinhas, né? Ninguém é igual, né? E todo mundo tem que. Mas a família. Pra ti. Olhar assim pra vida. E tem uma coisa assim que eu acho que o meu propósito ainda. Por mais assim que eu sempre quis, né, dar fim da minha vida, tentei uma vez, mas eu sempre achei que eu tenho um propósito que eu ainda não cumpri. Eu só tenho que achar ele. Ele tá perdido em algum lugar, nessa floresta. Tá, sim. Mas eu acho, assim, que o meu propósito ainda não foi terminado. Eu tô onde eu tô agora. Tipo assim, eu tenho que estar aqui onde eu tô nesse momento. Mas eu... Então dá pra viver mais uns 80 anos.
E se eu puxar o pai, eu vou. Se eu puxar o pai, eu vou. O pai apareceu com 82. Muito bom, Lucicléia. Mais alguma coisa que você vê? Você falou da família, você falou de se priorizar. Mais alguma coisa que você vê assim que ajudou você a não desistir do processo? Porque às vezes é abrasivo, né? A gente fala que o processo não é sempre fácil, né? Eu acho que o meu sonho de fazer minha faculdade ainda ela tá em pé. Se tudo der certo, esse ano vai. Esse ano acho que sai do papel. E vão em frente. Muito bom. E o teu sonho, então? Meu sonho. Muito bom, muito bom. Agora, eu tenho que acolher totalmente aquela criança e não só o lado ruim dela, aquele sonho que ela tinha de fazer, sabe? Eu também tenho que olhar para aquilo, porque se eu só olhar para a tristeza dela, vai passar isso e eu não quero que passe. Eu tenho que fazer isso. Olha que bonito isso que você falou, porque não tem como a gente ser meia pessoa, né? E a meia pessoa, muitas vezes, para encontrar o meu sonho, talvez eu precise encontrar o meu outro lado tenebroso. E isso tem um pouco a ver com o luto, né? O processo do luto também é assim. Às vezes a pessoa ela acha que ela parou de falar na pessoa, ela resolveu aquilo. Não é parando de falar que você vai resolver as coisas. Bem essa. Você olha para aquilo como é, você pode falar da pessoa, da saudade que você sente de uma forma que seja saudável, não negligenciando, não excluindo. Sempre que a gente exclui, a conta vai chegar uma hora, né? Cedo ou tarde a conta vai chegar, né? A gente só vai acumulando, na verdade. E se cada vez que essa saudade vir, tu falar, tu expor, tu chorar, tu deixar o sentimento vir, toda vida que ela vem menos. Ela não vai vir como a ponto de deixar tu uma semana de cama, que já aconteceu, de ficar ali chorando uma semana na cama, com saudade da mãe, do pai, e eu não poder fazer nada. E agora tu escolhe, tu vai ali e chora, mas não, pera. Eles passaram o que tinham que passar aqui na Terra, eles foram, e tá tudo bem, essa é a lei da vida, acredito eu, né? A gente enterra os nossos pais e é isso. É isso aí, um dia a gente também vai, né? Mas a gente não precisa ter pressa, a gente pode viver bem enquanto a gente vive aqui e se colocar a serviço. Eu acredito nisso, pelo menos. Eu também. Leia, agora olhando assim para as mulheres que estão assistindo aqui agora, que vão assistir depois eu vou disponibilizar a live no YouTube também. O que você, que dica que você daria para uma mulher que está vivendo uma vida de angústia hoje? Não se esconda. Se sabe, se consegue compreender que está angustiada, procura ajuda. Porque eu vivi muito tempo assim, angustiada, com esse sentimento, e quando eu me libertei, tudo é coisa para sorrir, tudo é coisa para estar feliz, tudo tá rindo, tá brincando, é igual tipo ir no mercado e uma verdureira, que é uma coisa tão simples para todo mundo, para mim, assim, é uma alegria. E eu acho que se tu pedir ajuda, mesmo que tu é um carrasquinho igual eu, né, que eu não peço ajuda, é difícil. Pede ajuda porque assim, se tu sabe que tu tá angustiado, se tu sente que tu tá angustiado, se teu corpo tá falando, a tua mente tá falando, procura ajuda. Muito bom, Cicleia, muito bom. Eu só quero avisar, aproveitar antes de eu despedir de você, que amanhã tem uma live às 8h30 da manhã com a Evelyn. E vai ser com certeza sensacional também. Tem sido uma experiência indescritível, confesso, poder ver vocês de uma forma diferente. Porque é diferente, não é igual, né? Não é igual a estar num processo, a postura muda, são objetivos diferentes, né? E eu sinto tanta alegria de ver você. Eu só tenho que agradecer, né? Porque, olha, tu puxou umas orelhas, minha. Tu me viu chorar por tantas vezes. Olha, foi um processo, hein? Foi um processo muito longo. E eu tô Às vezes eu saía desesperada do choro, que eu saía dali e eu falava, não, eu tenho que seguir, eu tenho que mostrar pra ela que eu consigo. Eu tinha não, eu tenho que mostrar pra ela, porque senão ela vai me dar outro puxão de orelha e vai ser difícil. Eu também acredito que você vai entregar muito mais ainda e com certeza eu vou
receber notícias suas também, porque eu também tenho a mesma sensação sobre você que você tem sobre você. Né? Eu... Você sabe que eu tenho uma experiência de vida similar com a tua, já falei isso em outra oportunidade, numa outra live, né? No momento aqui hoje. E talvez só quem passe por isso que entenda, né? Bem isso. E é bom saber que pode ser diferente. E assim, ó, quando eu lembro até hoje que acho que foi bem no comecinho da nossa terapia, eu lembro que tu falou assim pra mim, tu vai falar porque tu veio aqui ou não vai? Então, assim, eu falei, hoje, e aí eu comecei a chorar, porque realmente não era o luto da minha mãe, era algo que tinha acontecido, e daí tu contou a tua história pra mim. E eu vim em casa, eu vim chorando dentro do carro, vim chorando, e lembrando que era aquilo, sabe? Que eu tinha que falar. E depois disso, assim, as coisas só foram pra frente. Eu tenho muito, muito, muito para agradecer, meu. Muito mesmo. E não tem nada muito que a gente mesmo. tenha que envergonhar sobre a nossa vida, não é verdade? Sim. Se o nosso coração quer o bem, não tem nada que a gente tenha que se envergonhar, nem sobre o nosso corpo e nem sobre a nossa humanidade, né? Sim. Cicleia, não consigo agradecer aí a tua disponibilidade de conversar comigo. Eu que agradeço. As mulheres aqui também. Muito, muito obrigada mesmo por tudo. Muito obrigada pela confiança que você depositou também, por toda a entrega tua, né? E eu que agradeço. Vamos que vai vir muito mais coisa aí, com certeza. É isso aí. seguir em frente. É isso aí. Cicleia, eu que agradeço. Se quiser vir amanhã, live 7h30 da manhã. Uma boa noite pra ti, linda. Obrigadão. Pra ti também. Tchau. Tchau.